Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos, pessoal, né? Dar continuidade aqui à nossa programação da semana, né? Conversando aqui, debatendo sobre diversas questões, diversos temas, né? E né, debatendo né, sobre novamente o movimento Sem Terra, né, o MST, né, que passou aí por uma perseguição aí no ano passado, né? E vamos discutir aqui com o Gilmar Mauro, né, dirigente aí do MST, quais são as perspectivas aí do movimento para 2024, né? O Gilmar que já esteve aqui no Mesa de Debates no comecinho aqui, né, do canal, novamente está retornando. Então, Gilmar, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Deu uma pequena cortadinha aqui, Guilherme, no final, mas, bom, eu sou Gilmar Mauro, da Coordenação Nacional do MST, e cá estamos apostos para uma nova prosa sobre perspectivas do MST para esse ano e para o futuro próximo. Certo, Gilmar. Gilmar, começando aí, né, do que ocorreu no ano passado, né? Depois que a poeira, né, baixou desse negócio de CPI e tudo mais, qual que é a perspectiva, né, que o balanço que se tem do movimento em relação a esses acontecimentos? Na CPI, nós já informávamos, antes mesmo dela iniciar a sua caminhada, que não daria em nada, por várias razões. Primeiro que o MST já foi vítima de outras CPIs, essa foi a quinta em toda a nossa história, e como se previa, não se comprovou absolutamente nada. Aliás, comprovou-se sim a utilização dos recursos públicos para criminalizar o movimento popular, nesse caso o MST. Né? Era uma tentativa de um palco para alguns setores extremistas do nosso país, muito em particular a turma da bancada do agronegócio mais atrasado, numa perspectiva do Salles, talvez vir a ser candidato a prefeito de São Paulo, e acabou nem ele vindo a ser candidato em São Paulo, ou seja, uma desmoralização completa. Agora, é evidente que causa desgaste para nós, para deputados, para a Câmara Federal, mas, felizmente, com o apoio de toda a sociedade, uma solidariedade muito intensa, nós superamos e enterramos a CPI, e acho que foi um tiro no pé, né? Foi um tiro no pé da própria extrema-direita, que ficou desmoralizada para propor outras coisas a partir do Congresso Nacional. Infelizmente, ela não foi derrotada. Eu acho que desmoralização é um aspecto. Agora, há, nesse momento, inclusive, intentos de vários setores da extrema-direita, criando um movimento muito parecido com o que foi a UDR lá na sua origem, no passado, que é invasão zero, segundo eles. É um grupo de paramilitares com fazendeiros extremistas que estão em alguns estados realizando aquilo que é característica deles, que é ameaças, que é mortes, assassinatos, né, e que a gente espera que o governo federal e as instituições investiguem e, de fato, punam, porque, inclusive, já há uma morte que aconteceu no nosso país, fruto desse tipo de ação da extrema-direita. Certo, você toca numa questão importante, Gilmar, né? A CPI, né, ela de fato não foi, né, totalmente enterrada, né, derrotada. Eu gostaria que você primeiramente entrasse nessa questão.
Eu acho que a CPI em si, ela foi desmoralizada. O que a gente tem no nosso país, e isso não é uma coisa nova, é uma extrema-direita que continua muito ativa em vários segmentos da sociedade brasileira, mas muito particularmente no Congresso Nacional. Uma força política bastante grande, tá? Em termos de representação do Congresso, é muito superior à capacidade real e à força real dos fazendeiros, mas eles conseguiram ter uma representação de parlamentares que aglutinam todos os setores, alguns neopentecostais, outros da bancada da bala, e alguns ruralistas ou identificados ideologicamente com esse setor e que têm muita força. Mas isso nós vamos enfrentar, e o próprio governo Lula está enfrentando pelos próximos anos. Agora, a CPI mostrou para todo o Brasil quem é o MST. Eu acho que isso foi bem interessante, por isso eu falei de tiro no pé. Durante a pandemia, nós conseguimos fazer centenas de atividades, seja de doação de alimentos, de organização da produção, na nossa, chamamos de resistência ativa no período do governo Bolsonaro, produzindo, cuidando da saúde, cuidando para não se contaminar, mas entregando alimentos nas grandes cidades, porque grande parte da população brasileira enfrentou e enfrenta até hoje uma série de problemas como fome, né, num país das dimensões continentais como o nosso. E aí ficou claro para todo mundo também que o tal do agronegócio propalado em versos, prosas, propagandas, pop, etc., não fez absolutamente nada em prol do povo brasileiro, muito pelo contrário. É um agrupamento que se beneficia enormemente do Estado brasileiro, com o financiamento público, por exemplo, de créditos subsidiados, com isenção de pagamentos de impostos para a exportação, há um subsídio, de alguma forma indireto, do povo brasileiro para esse setor, mas é um setor que envenena o solo, a água, os recursos naturais, é um setor que está promovendo e agravando o problema da crise climática e ambiental no nosso país, e é um setor que continua no velho atraso das velhas oligarquias, tá? Assassinando povos indígenas, negros, movimentos populares, e hoje tem uma força significativa ainda, tanto nos parlamentos estaduais, mas também no Congresso Nacional. Agora, enfrentá-los não é uma questão só do MST, enfrentá-los é uma tarefa política do povo brasileiro, numa perspectiva de democratização real desse nosso país, de realização da reforma agrária, de resolução dos graves problemas provocados por essa estrutura arcaica que ainda perdura na sociedade brasileira sob a propaganda nos grandes meios de comunicação de que eles trazem grandes recursos ao povo brasileiro, quando é inverso. Eles ganham muito dinheiro e é o povo brasileiro que subsidia esses setores na sua lucratividade. Ô Gilmar, você falou aí, né, de um movimento de fazendeiros, né, que eu acompanhei um pouco aí nas redes sociais também, né, que se organizam, né, para botar terror, principalmente, não sei se em sem terra, mas, né, em áreas quilombolas, tudo mais. Primeiramente, como que você vê esse movimento, né? E o que que o MST, né, sendo o principal referência aí de movimento social do campo, está fazendo aí para enfrentar essa movimentação? Historicamente, os fazendeiros do Brasil sempre tiveram um comportamento muito atrasado. Se a gente verificar a própria história do Brasil, quer dizer, nunca se fez reforma agrária, nenhum reparto fundiário significativo, e esses setores
hoje estão construindo esse tal movimento invasão zero, entre aspas, que é uma tentativa de recuperação do que foi lá atrás a UDR, né? Então comandada pelo atual governador de Goiás, o Ronaldo Caiado. Foi ele um dos criadores da UDR. O objetivo era, claro, enfrentar o MST, então, mas também outros movimentos camponeses, né? É bom se dizer que muitos trabalhadores e trabalhadoras do campo brasileiro foram assassinados ao longo da história do Brasil, mas principalmente da história mais recente. E esse movimento é um movimento muito parecido com aquele da década de 90, que se reconstitui no momento atual. E não é só para enfrentar sem terra, não, é também, mas é para enfrentar indígenas, é para enfrentar quilombolas, é para garantir para esse setor agrário mais atrasado que existe no nosso país aquilo que eles fizeram durante o governo Bolsonaro, que é a invasão de terras indígenas, que é a invasão de terras quilombolas, que é não aprovar no Congresso Nacional a legislação permitindo a demarcação em terras indígenas ou quilombolas. É um setor do capital que se articula com o grande capital, evidentemente, mas é um setor extremamente atrasado, destruidor da natureza, dos bens comuns, extrator de matérias-primas, né, de minas de ouro, etc., que hoje se articula nos estados para fazer enfrentamento com uma possível reforma agrária que nem existe, cá entre nós, né? Esse ano que passou não teve praticamente desapropriação em assentamentos. Inclusive, os números que foram apresentados não são verdadeiros, porque grande parte das famílias ditas pelo próprio governo que foram assentadas, na verdade, são regularizações de governos anteriores, muitos deles, inclusive, lá do governo Dilma. O orçamento da reforma agrária é muito pequeno, é uma vergonha. Então, no fundo, nem existe reforma agrária no nosso país numa perspectiva de desapropriação, tá? Mas, mesmo assim, eles se articulam. É o mesmo, aqui para os nossos que estão ouvindo e vendo entenderem. Sabem quem são esses? Os mesmos que tentaram articular o golpe no 8 de janeiro. É esse setor que está organizando esse movimento de invasão zero nos estados. Eu imagino e espero que o governo federal e as forças democráticas desse país tenham uma intervenção, inclusive para apurar os assassinatos cometidos por esses setores. Ju, quais são as agora entrando aqui no tema principal, né? Quais são as perspectivas aí para o movimento em 2024? Olha, nós vamos trabalhar em várias dimensões. O MST se transformou num movimento grande, complexo. Temos, de alguma forma, orgulho de dizer que somos o movimento camponês mais longevo da história do Brasil. E por uma razão histórica trágica, de alguma forma, porque outros movimentos camponeses foram destruídos, seja pelo Estado brasileiro, né, seja em 64 pela ditadura militar, como as ligas camponesas, e o MST fez agora 40 anos, se transformou no movimento camponês mais longevo da história desse nosso país. Claro que há uma complexidade grande, porque o MST sim, luta pela terra e vai continuar desenvolvendo, organizando a classe trabalhadora do campo para fazer a luta em defesa da reforma agrária, mas o MST hoje é produção dos assentamentos, é agroecologia, é agrofloresta, é investimento em tecnologias, em educação. Acabamos agora de fechar um contrato com a Universidade Agrária da China para trazer tecnologias para a pequena agricultura, como maquinários, equipamentos, numa perspectiva de construir indústrias aqui no nosso país. Nós vamos continuar desenvolvendo isso, aprofundando. Nós queremos aprofundar o tema da agroecologia e da agrofloresta, discutindo bioinsumos, o controle das sementes,
biodefensivos, né? Discutindo a possibilidade de utilização, inclusive, dos resíduos de lixo das grandes cidades para se transformarem em adubo, né? Então, é uma linha de produção voltada para a alimentação, voltada para a preservação ambiental, que é uma preocupação nossa, mas deve ser uma preocupação da humanidade. A humanidade corre riscos muito grandes com o processo de aquecimento global provocado pela ordem do capital, né, de destruição dos recursos naturais e da natureza em geral. Bom, mas, por outro lado, o MST, nesse ano, também vai fazer o seu Congresso Nacional. A perspectiva é nós fazermos em julho, em Brasília. A ideia é fazermos um congresso massivo, onde estamos discutindo aqui, Guilherme, o nosso programa agrário, ou o programa de uma reforma agrária popular. Nós temos essa elaboração, é uma construção coletiva, e agora nós estamos num processo de atualização desse programa. Evidentemente que as linhas principais já estão dadas, contidas, né, de luta pela terra, pela reforma agrária, o aspecto político da transformação social, o aspecto produtivo, mas agora com muito mais qualidade, conhecimento, para avançarmos nessa perspectiva da produção agroecológica. No programa anterior nós tínhamos delineamentos, mas hoje nós temos condições concretas, a partir das experiências desenvolvidas nos assentamentos, com as novas tecnologias que nós fomos assimilando, conhecendo, discutindo e compreendendo, de dar um passo muito significativo nessa perspectiva. Para pensar assentamentos em termos de produção de alimentos, e isso é fundamental, porque ainda temos 30 milhões de pessoas no nosso país que passam fome e quase 100 milhões de pessoas desse país, né, metade da população, que vivem em insegurança alimentar. Pensar a alimentação do povo brasileiro e uma alimentação de qualidade, mas também pensar áreas de assentamento de recuperação de florestas, de plantio de árvores. Inclusive um particular, aqui em São Paulo, onde estou falando agora. Existem 500 mil hectares de terras no Pontal do Paranapanema, que são terras públicas devolutas. E essas áreas hoje estão sendo entregues para os fazendeiros que destruíram aquela região e aquelas florestas. E o que a gente está discutindo? De pensar a recuperação desse território para plantar árvores, para construir assentamentos de novo tipo, que sejam cuidadores, cuidadoras da floresta ou de uma agrofloresta, que se possa utilizar parte da área para a produção de comida e o restante que seja em reflorestamento e cuidados com o reflorestamento. Para quem não sabe, mas é importante o dado, né? O estado de São Paulo tem 17% ainda de cobertura vegetal. A região de Ribeirão Preto, que é uma região do agronegócio, dito do agronegócio moderno, tem 10%. A região de Barretos, onde aconteceu aquele fenômeno da tempestade de areia, de poeira, tem 5% de vegetação nativa. Então, pensar uma reforma agrária popular, e é isso que nós vamos fazer no nosso congresso, é pensar, sim, distribuição de terra. Não há reforma agrária sem desapropriação e distribuição de terra, mas é pensar que modelo de agricultura nós queremos, que paradigmas alimentares nós queremos produzir, e esse é um debate que nós queremos fazer com toda a sociedade, e não é uma coisa particular do MST. E, por fim, no 2024, é continuar fazendo luta. O MST tomou uma decisão sábia, lá pelos idos de 1989, quando haviam pessoas que defendiam que era preciso construir um movimento de assentados para aqueles que já tinham terra, e o movimento sem terra para aqueles que não tinham terra. Nós tomamos uma decisão que nós seríamos MST, assentados e sem terras, e enquanto existisse uma família sem terra nesse país e um latifúndio improdutivo, nós faríamos luta. E a tarefa do MST organizar as famílias e fazer a luta pela terra, e isso a gente vai continuar fazendo em 2024. Gilmar,
Fala aqui um pouco, né, da reforma agrária aí que você toca, que vai ser objeto, né, de discussão aí no congresso de vocês. É, a gente sabe que, né, o atual governo tem uma relação com alguns setores, de fazendeiros, latifundiários e tudo mais. Como que você vê esse atraso, né, por parte aí dos governos do PT em relação à reforma agrária? Por que a reforma agrária não está andando da maneira que ela deveria? Há várias razões, Guilherme, inclusive de concepção e de compreensão política. Há setores que influenciaram muito os governos do PT, inclusive de intelectuais, dizendo que a reforma agrária era uma coisa do passado, que estaria ultrapassada pela própria ordem capitalista. E que as grandes fazendas, com alta tecnologia, com alta produção, superaram a reforma agrária a partir desse desenvolvimento, entre aspas, do grande agronegócio. E é exatamente o contrário que o governo ainda não compreendeu, que a lógica da produção extensiva, mesmo com as tecnologias existentes, é uma lógica de extração, extração, extração e dilapidação dos recursos naturais. Se nós formos verificar grande parte do desmatamento na região amazônica, mas também em todo o Cerrado, que é um bioma que se encontra em crise muito grave, e cá entre nós é uma espécie de como é que vou dizer? É o nascedouro das principais bacias hidrográficas brasileiras, tanto a bacia do Prata, que vem para o sul, quanto a bacia amazônica, que vai ao norte do Brasil. O nascedouro é no centro-oeste, no bioma do Cerrado. E esse bioma está sendo destruído, né? Mais que isso, a utilização intensiva de agroquímicos, e vejamos, um dos ingredientes do adubo químico mais utilizado no Brasil e no mundo, que é o famoso NPK, né? Nitrogênio, fósforo e cálcio, que é o que eles repõem no plantio, mas o nitrogênio, ao entrar em contato com o solo, libera o óxido nitroso, que é um dos principais responsáveis pelo efeito estufa, junto com metano, junto, né, com outros gases que estão provocando o aquecimento, que coloca em risco toda a humanidade. Mais que isso, é a utilização intensiva de venenos. Ontem, saiu uma nova pesquisa aí que o Brasil utiliza mais veneno que os Estados Unidos, que a Europa e que várias partes do mundo. Ou seja, nós estamos contaminando o solo, o subsolo, todos os nossos recursos naturais, e para quê? Aí é que está a questão. O agronegócio produz commodities para tratar as vacas e os porcos da Europa, da China e de outras partes do mundo. Não produz comida. Então nós precisamos, e não é uma coisa de sem terra não, Guilherme. Se nós não alterarmos o modelo de produção agrícola no Brasil e no mundo, nós não teremos... O planeta vai ter, mas nós destruiremos o planeta. E quando falamos em destruição da natureza, nós não estamos falando da floresta, como alguns acham, ou dos bichos. Natureza somos nós, o ser humano é parte da natureza. Então, quando a gente está fazendo um debate de uma reforma agrária popular de novo tipo, é sim preocupado com a natureza, incluindo os humanos, que é produzir comida saudável para o nosso povo, mas é preservar esses recursos naturais às futuras gerações. E para isso, a reforma agrária é uma das coisas mais modernas e importantes a serem feitas no Brasil e, em parte, do mundo todo. Gilmar, falando aí um pouco aí da questão alimentar, né? É, primeiramente, o que está sendo planejado, discutido aí pelo movimento, né? Que além, né, das ações políticas tem aí, né,
tem aí os seus armazéns aí para poder vender os seus produtos, né? Como que isso tá sendo, isso vai ser lidado para 2024? Boa questão, Guilherme. Inclusive, fazer um convite a você e quem deseje estar conosco. Dia 24 agora de fevereiro, nós vamos inaugurar um sacolão popular, uma parceria nossa do MST com o padre Júlio Lancelotti. Vai ser lá na Moca. Qual é a ideia do sacolão popular que nós estamos tentando discutir com o governo e há uma dificuldade na compreensão disso? É nós ter condições de fazer um investimento para que a pequena agricultura, assentamentos, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, etc., pescadores, comunidades pescadoras, consigam produzir e levar esses produtos para essa espécie de sacolões populares e que elas tenham subsídio, principalmente em frutas, legumes e verduras, mas também proteínas animais, no caso, peixe, o outro, e que atenda fundamentalmente crianças e adolescentes das periferias desse nosso país. É importante dizer a todos e todas, é uma geração de pobres, principalmente crianças e adolescentes, que serão profundamente afetados, física e psicologicamente, por não se nutrirem adequadamente. E com isso, o governo poderia nos ajudar a resolver o problema de 4 milhões de pequenos agricultores desse nosso país que enfrentam dificuldades e que os créditos do governo não chegam até eles. Ou seja, criar um programa que nós chamamos de PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, com uma proposta de financiamento para que esses alimentos sejam produzidos e entregues nesses espaços, sejam de cozinhas comunitárias, sejam sacolões populares e assim por diante. Os armazéns são parte disso, mas os armazéns ainda, eles são uma amostra do que a gente produz nacionalmente, uma amostra, e pela logística distante, ainda o custo é bastante elevado. Então, o que a gente queria? É que o governo estimulasse e criasse condições para esse tipo de subsídio, que ele poderia resolver um problema dos pobres do campo e resolver um problema de desnutrição do povo, principalmente os mais pobres da cidade. Essa vai ser a nossa primeira experiência, claro, junto com cozinhas comunitárias que já existem e outros movimentos fazem, mas aqui em São Paulo. E a ideia é que nós consigamos massificar esses espaços pelo Brasil afora. Por fim, é importante nesse ingrediente, nesse tema da alimentação, nós criarmos, e é isso que a gente está tentando discutir, e gostaríamos muito de ter apoio governamental, que os investimentos tecnológicos. Quando nós estamos falando de agroecologia, nós não estamos falando de uma volta ao passado. Guilherme, eu trabalhei atrás de junta de bois. Eu sei o que é isso. Nós estamos falando de tecnologias que diminuam a penosidade do trabalho agrícola, que aumentem a produtividade, mas que não agridam como o pacote tecnológico de grandes máquinas, venenos, adubos químicos, agride a natureza. Então, é produzir produtos muito mais saudáveis para o ser humano e também para a natureza. É nessa toada que o MST está. Quando a gente está falando em plantar 100 milhões de árvores no nosso país, em 10 anos, nós achamos que isso não vai resolver o problema causado já pelo desmatamento, mas são simbologias que a gente quer discutir com a sociedade. Quando nós criamos um programa de entregas de comidas de forma solidária para as comunidades das periferias, a gente sabia que não ia resolver o problema da fome e da miséria no nosso país, mas é o gesto simbólico do MST. Quando a gente está discutindo esse sacolão agora, é uma simbologia para a gente construir junto com a sociedade, um debate com a sociedade, né? Mas também pressionando o governo para nós resolver um dos principais problemas que esse país enfrenta, que é o problema da fome, e é uma vergonha para o povo brasileiro, mas principalmente para as classes dominantes, que o nosso povo, principal patrimônio do país, ainda passe fome
num país de 850 milhões de hectares de terra. Certo, Gilmar. E Gilmar, discutindo ainda sobre, né, a questão do governo, né, passado aí, né, mais de um ano, né, do atual governo, qual que é o balanço que o movimento tem, né, do terceiro ano do governo Lula como um todo? Olha, é diferente dos demais. Eu acho que pelo cenário político internacional, pela conjuntura interna, por aquilo que começamos a falar das bancadas ligadas aos setores mais atrasados do Congresso Nacional, é evidente que o governo enfrenta problemas. É, nós ajudamos a eleger o Lula, isso está corretíssimo. Eu acho que todos os progressistas desse país se empenharam nesse processo. Agora, não avançou. Não avançamos na reforma agrária, não avançamos fortemente no combate à fome, não avançamos num monte de temas. E, no nosso modo de ver, embora tenhamos ajudado a eleger o governo Lula e não nos arrependemos um milímetro disso, e tínhamos que fazer isso, é um governo popular, de fato. Agora, a nossa tarefa não é ficar bajulando o governo Lula, a nossa tarefa é organizar o povo e fazer pressão, e fazer luta. E é isso que a gente vai fazer no próximo período. Fazer luta para que haja um orçamento maior para a reforma agrária, para que hajam desapropriações, que hajam investimentos para que se resolva o problema da fome e da miséria, vinculado com saídas para pequenos agricultores e agricultoras do nosso país. Só um outro informe geral aí para você e para todos os que nos assistem. O crédito para o campo, né? E o governo botou 400 e tantos bilhões, 70 bilhões para a agricultura familiar. Em grande medida, esses créditos são tomados por grandes empresários. Muitos deles sequer vivem no Brasil, vivem fora do Brasil e assim por diante. E a sociedade brasileira que subsidia isso. Porque entre o juro praticado no mercado oficial, hoje 11,25, se não me falha a memória, com a última queda da taxa Selic, e o juro oferecido na produção agrícola, há uma diferença. E essa diferença, chamam tecnicamente de equalização da taxa de juros, é o Tesouro Nacional que paga. E o Tesouro Nacional é o quê? É recursos da sociedade brasileira que são arrecadados através dos impostos. E isso é uma espécie de subsídio. Entretanto, aqui é um ingrediente importante. Primeiro, os bancos não perdem, viu? Eles não subsidiam nada, é o povo brasileiro que subsidia. E o segundo aspecto é que esse recurso não está chegando para os mais pobres do campo, para os 4 milhões de pequenos agricultores mais empobrecidos no campo. Diga-se de passagem, para aqueles que votaram no Lula e fizeram campanha com o Lula. Então, há um descontento generalizado no campo desses setores que apoiaram, etc., e não estão sendo beneficiados com políticas públicas voltadas precisamente para eles que produzem alimentos no nosso país. E uma outra coisa extremamente complicada, que não é do governo Lula, mas passou pelos 2 mandatos anteriores da Dilma também, que é a Lei Candir, que foi feita no governo Fernando Henrique Cardoso. Ela isenta de pagamento de impostos os exportadores de commodities. Então, para quem nos acompanha aqui, quem produz soja para os porcos da China, da Europa e de outras partes do mundo não paga imposto. E quem produz arroz e feijão para o povo brasileiro paga imposto. Quer dizer, e isso não foi modificado. É uma série de medidas, por isso eu falei de que o grande agronegócio é beneficiado com políticas públicas que gera muito dinheiro individualmente para os grandes fazendeiros, mas em contrapartida não produz riqueza, geração de trabalho e resolução dos problemas reais do povo brasileiro. E isso ainda no terceiro governo Lula não está sendo enfrentado como nós gostaríamos. Certo, você fala aí do agronegócio, né? Eu escuto muita gente, né, ou desinformada, né, ou, né,
mal intencionada, falando que, né, quem produz, gira o país é o agronegócio. Eu gostaria que você rebatesse esse tipo de argumento. No decorrer da prosa, eu fui tentando dizer precisamente isso. O agronegócio é subsidiado pelo povo brasileiro que está passando fome. São alguns fazendeiros que ganham muito dinheiro, muitos deles sequer moram no Brasil. São eles que destroem a natureza cada vez mais. E a crise ambiental climática é algo que chegou, não tem volta. 1,5 de aquecimento é algo que nós vamos atingir na próxima década, e isso gera impactos gravíssimos, seja de derretimento das geleiras, de elevação do nível dos oceanos, mas seja de destruição da região amazônica, por exemplo. É importante dizer que a Amazônia coloca mais água na atmosfera do que o rio Amazonas no Oceano Atlântico. Uma árvore grande da Amazônia chega a colocar 300 litros por dia. Mas mais do que isso, essas informações técnicas, são as correntes de umidade trazidas dessa região que fazem com que a nossa região, né, Rio de Janeiro, São Paulo, até Buenos Aires, não seja um deserto. Porque em outras regiões do mundo, na mesma latitude que nós vivemos, tem deserto. E a destruição da Amazônia, obviamente, acarretará na destruição da nossa região também. Mais que isso, a propaganda do agronegócio, que eles carregam a economia nas costas, é uma falácia. Vou dar um outro exemplo. Taxas. ITR é um imposto super baixo que é pago. Você sabia que o IPTU de um mês da cidade de São Paulo, um mês de IPTU da cidade de São Paulo, é maior do que todo o ITR arrecadado no Brasil inteiro durante um ano? Ou seja, não pagam impostos, qualquer pessoa que mora aqui em São Paulo e que tenha uma casa vai pagar muito mais imposto relativamente ao que pagam as grandes fazendas do nosso país. Né? Agora, evidente, eles criaram um ambiente de propaganda que inclui grandes redes de comunicação, como a Rede Globo, mas não só, né? Telejornais, etc., propaganda, bancos e assim por diante, que colocam para a população brasileira essa coisa de que o agro, né, pop, é tech, etc., e que produz uma renda muito grande. Eu nem vou entrar nas outras questões econômicas, mas o processo de desindustrialização brasileira e a opção por exportar matérias-primas. Veja, de novo, quando estamos exportando matéria-prima, nós estamos exportando nossa água, nós estamos exportando, né, os nutrientes do solo, nós estamos hoje com esse tipo de modelo contaminando solo, água, lençóis freáticos, com uma quantidade imensa de agrotóxicos que permanecerão aí. Nenhuma nação do mundo conseguiu atingir um patamar de desenvolvimento exportando commodities e matérias-primas. É preciso retomar reforma agrária popular, industrialização, né, e combater essa lógica em todos os campos. Certo, então acho que deu para falar aí, acho que quase tudo, né? Aí do nosso bate-papo, né? Então estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer ao Gilmar Mauro, né, pela ótima conversa, né? Espero que ele esteja aqui outras vezes também, além, né, e não demore muito tempo, né, para isso, como foi aí da primeira vez e para agora, né? Mas o papo aí sempre foi bom e é sempre bom escutar aí o companheiro. Então, agradecendo aqui ao Gilmar Mauro, agradecendo ao que estiver nos assistindo e agora eu passo a bola aí para o Gilmar, né, fazer suas considerações finais. Eu te agradeço, sempre que convidado estarei aqui, espero que não com tosse como hoje, mas acho, Guilherme, muito interessante que talvez mais adiante, nós estamos querendo colocar 20 mil militantes no nosso Congresso. Isso
esperamos conseguir, e projetar o nosso movimento, não isoladamente de outros setores da sociedade, nessa grande disputa, que não é uma disputa só do MST, é uma disputa de todo o conjunto da sociedade, né, por melhores condições de vida, evidentemente, melhores condições de trabalho, de comida, mas também uma disputa que nos leve a pensar numa humanidade completamente diferente do que essa que a gente vive. Uma humanidade que pense na preservação da natureza, incluindo seres humanos, tá? E esse é um desafio nosso, mas é de quem nos assiste, de todos e todas. Agradeço e estamos à disposição. Grande abraço. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui agradecendo ao Gilmar, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe e comente esta e outras entrevistas. Também segue a gente nas redes sociais, Facebook, TikTok, Instagram. E quem puder, contribua aí com o nosso Pix 385 007 028 00 CPF. Então é isso aí, pessoal. A programação de hoje termina por aqui. Um forte abraço e fui!